Ele é Irail Rezende, 38 anos, natural de Dracena. Homem, branco, cis, descendente de português. Ele é Rodolfo Gropo, 28 anos, natural de Fernandópolis. Homem, branco, cis, descendente de espanhol. Nessa peça, escrita em português e em tupi, Padre Anchieta narra o encontro imaginário entre São Lourenço e os demônios que o mataram, Guaixará, Saravaia e Aimbirê, além de São Sebastião, o anjo da guarda e o temor de Deus. Os santos prendem os demônios, que em seguida queimam os homens que mandaram matar São Lourenço. A peça termina com uma pregação e uma dança realizada por 12 crianças indígenas. Usaremos fragmentos desse auto para estruturar nossa narrativa. Quem és tu? Sou Guaixará embriagado. Sou Boicininga Jaguar, antropófago agressor. Andiraguaçu alado, sou demônio matador. Sou jiboia, sou socó, sucuri, gavião malhado. Sou tamanduá desgrenhado, sou luminoso demônio. Dizei-me o que quereis desta minha terra em que nos vemos. Meu sistema é o bem viver, que não seja constrangido o prazer nem abolido. Quero as tábuas acender com meu fogo preferido. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir pernas, empenado fumar e curandeirar, andar de negro pintado, andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião, prender tapuia, desonesta honra perder. Para isso, com os índios convivi, nem os tais padres agora com essas regras fora de hora, para que duvidem de mim, lei de Deus que não vigora. Boa medida é beber cauim até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar. Tentai, velhos vícios extirpar, e as maldades cada terra evitai. Cauim e guerra, adultério, repudiai tudo que o instinto encerra. A versão que ficou para a maioria de nós sobre o que aconteceu quando os europeus invadiram as terras que hoje chamamos Brasil representa a visão branca. Os europeus viram nesse território exótico para seus olhos o jardim do Éden, de onde Adão e Eva foram expulsos. Por outro lado, aqueles que aqui moravam foram vistos como bárbaros, selvagens e sua cultura demonizada. Nesse jogo de opostos, repleto da projeção de sujeitos autocentrados, os mesmos olhos que viam o céu na mata, via o demônio naqueles corpos nus que bebiam cauim, se pintavam e tinham na antropofagia uma forma de honrar seu inimigo, tomando para si a sua força, entre muitos outros sentidos. O mesmo olho europeu tinha duas visões sobre o novo mundo, percepções opostas, mas ambas repletas do mito cristão.
Depois de séculos de silenciamento, o ouvido branco se abriu para uma terceira narrativa. Ailton Krenak diz: O fato é que eles sobreviveram. E o verdadeiro céu na terra que viram foi esse, a oportunidade de lucro. Eles já saíram das suas terras para isso. Olha essa fala de Pero Vaz de Caminha. Um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Vamos ficar com essa frase. Os caras saíram lá de Portugal a caminho das Índias em busca do monopólio de especiarias, mas encontraram algo muito melhor, uma terra virgem cheia de ouro. Os europeus ficaram alvoroçados, mais ainda quando entenderam que os donos daquela terra pouco tinham explorado os minérios. De um lado, os portugueses sabiam do ouro, por outro, viram naqueles povos a oportunidade de trabalho para exploração. O argumento utilizado pelos europeus para escravizar os indígenas foi a guerra justa, ou seja, se os indígenas se recusavam à fé cristã, é justo guerreá-los, matá-los e ocupar seus territórios. Para eles, escravizar os indígenas era um meio de salvar suas almas. Uma ação, no mínimo, perversa. Os invasores viram o céu na terra e o demônio nos indígenas. O branco escravizou, mas não sem muita resistência, afinal, os povos originários conheciam a floresta e tinham habilidade de luta. Nessa guerra, foram várias estratégias que o branco usou. A criação de intrigas para que um povo guerreasse contra o outro povo, o contato intencional com indígenas para contaminá-los com doenças europeias contra as quais os indígenas não eram imunes, entre outras perversidades. Uma delas, mais sutil que as outras que eu falei, mas nem por isso menos violenta, foi a dominação através da cultura. Uma dominação invisível, mas muito eficaz. Os principais atores desse processo de aculturação foram os jesuítas. Evangelizar, dominar, estigmatizar, menosprezar, vigiar e punir com o fogo eterno. Conhecemos mais os santos cristãos do que os deuses indígenas. Sabemos daquele parente que veio da Europa fugido da guerra, mas não sabemos de qual povo originário descendemos. O nosso sangue é também indígena. A mãe do Brasil é indígena. Nossa pele não. Ela tem o selo branco da passabilidade, o código de barra para o consumo no varejo e no atacado. Os rastros indígenas foram apagados em nós. Entenderam que a melhor forma de calar um povo é apagar sua cultura, sua história, sua língua. Nós, brasileiros, somos frutos do estupro e do apagamento. Quantos pratos indígenas nós conhecemos? Quantos povos, línguas, hábitos e símbolos indígenas a gente sabe? Quantas palavras a gente conhece em tupi? Quantos indígenas fazem parte do nosso convívio social? Se a gente quiser descobrir nossos antepassados indígenas, seria possível encontrar os registros deles em um cartório? Sem rastros, é mais difícil voltar. Sem rastros eu não sinto a dor do meu parente que vê o sangue jorrar há 5 séculos. Apagar,
é estratégia de dominação. Eu não sinto a falta do que eu não conheço. E a maior dominação é essa, a que não se vê. A maior dominação é pela cultura. O inferno, com seu fogo sempiterno, já te espera se não segues a bandeira da cruz, sobre a qual morreu Jesus, para que tua morte morra. A cultura é como uma fogueira em volta da qual a gente se une para se alimentar e se aquecer. Nesse texto do Padre Anchieta, o fogo representa o que une os indígenas para se protegerem dos animais ferozes, mas também o fogo de assar os seus inimigos, de se aquecerem, de prepararem um cauim. É na fogueira que São Lourenço é morto e é a fogueira que representa o inferno. E durante a peça, o fogo do inferno se transforma no fogo do amor de Cristo. Mas quem foi esse jesuíta? Espanhol, nascido em 1534, nas Ilhas Canárias, que se mudou para Portugal, onde estudou filosofia, para se ver livre do Tribunal do Santo Ofício. Aos 17 anos, entrou para a Companhia de Jesus, um exército da fé que guerreava no campo das ideias e da cultura pela evangelização dos bárbaros habitantes dos novos territórios invadidos. Anchieta veio então para o Brasil em 1553. Ele aprende algumas línguas nativas e, com elas, escreve textos para facilitar a identificação dos indígenas com o tema, alcançando seus objetivos de conversão ao cristianismo. A linguagem foi um eficaz meio de comunicação. Assim, ele teve então a ideia de usar o teatro. O teatro de Padre Anchieta ele foi influenciado pelas peças de Gil Vicente e seus autos alegóricos. Anchieta teve a sacada de usar vários elementos da cultura indígena para tornar sua catequese mais eficaz e assim convencê-los de que seus hábitos e crenças eram demoníacos. Um golpe de mestre. Se os indígenas viviam no inferno, os cristãos tinham a garantia do céu e por isso mereciam ser seguidos. Os textos de Padre Anchieta eram repletos de musicalidade, dança e rito. O jesuíta ajudava na realização da missão portuguesa, incitando um povo contra o outro e colocando os indígenas catequizados como superiores. Usarei de igual destreza para arrastar outras presas nessa guerra pouco santa. O povo Tupinambá, que em Paraguaçu morava e que de Deus se afastava, deles hoje um só não há. Todos a nós se entregaram. Tomamos Moço Piroca, Jequeí, Gualapitiba, Niterói, Paraíba, Guajajó, Quarijoca, Pacocaia, Araçatiba. Todos os tamanhos foram jazer queimando no inferno. Deus te envia esta mensagem com amor. A mim, que sou o seu temor, me convém declarar o que contém para que temas ao Senhor. Apóstolo do Novo Mundo e curador de almas e corpos foi como o Padre Anchieta ficou conhecido. Em 1980, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II após um lento processo de investigação. Segundo os autos, Anchieta havia operado o milagre de converter 3 pessoas ao cristianismo num mesmo dia. Mas por que a evangelização de indígenas é problemática? Porque ela domina através do pensamento e faz com que esses povos mudem a sua maneira de tratar a terra e tratar também uns aos outros. Os portugueses brancos estigmatizaram a cultura dos povos originários de modo que ficava difícil pensar alguma outra alternativa que não fosse se isolar ou se tornar um deles.
Vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que aqui hoje chega no nosso país um grupo de pessoas desnutridas e doentes. Nós os acolhemos, damos comida e teto, mas assim que eles se recuperam, eles começam a colocar-nos um contra os outros. Alguns moradores são encontrados mortos, alguns amigos desaparecem. Aos poucos, esse grupo estrangeiro passa a condenar nossa cultura e nossos hábitos. Passa a fazer alguns vídeos estigmatizando o nosso modo de vida, criam alguns textos condenando nossa espiritualidade, usando inclusive aspectos da nossa cultura. Eles conseguem convencer alguns moradores a juntarem-se a eles. E assim adquirem força e poder para aniquilar-nos e impor sua maneira outra de se relacionar com o mundo. Começamos a ser capturados para trabalhar à força para esses invasores. Imaginemos que o plano tenha sido desde o início de nos dominar. Talvez essa seja uma analogia possível. Porque, ainda hoje, tem pessoas que insistem em evangelizar os indígenas. A evangelização dos indígenas no Brasil não tinha e não tem outro objetivo que não alterar a cosmovisão dos povos indígenas, mudando principalmente a relação de respeito ao meio ambiente para a exploração dos ecossistemas. Artigo 231 da Constituição Federal. Constituição Cidadã. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Respeitar sua cultura é respeitar sua cosmovisão, é respeitar seu território, porque a sua história está relacionada com o meio em que eles estão envolvidos, com a floresta, com os rios, as montanhas, as matas. Levou 488 anos para que o Estado brasileiro reconhecesse o direito à terra daqueles que são os donos dos seus territórios, aqueles que estavam aqui antes dos invasores chegarem. E mesmo com o artigo 231 da Constituição e outras políticas públicas, a demarcação de terras indígenas não foi colocada em prática em sua totalidade. E nos últimos anos, os territórios já demarcados estão sendo invadidos por grileiros e garimpeiros, e até o próprio Estado propõe e executa a desapropriação de terras e a mudança de território para a exploração de energias de fontes não renováveis.
Defender a cultura indígena é defender seus territórios.